Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje eu trago esse vídeo, o primeiro de 2024 para vocês, com as efemérides, ou seja, os aniversários históricos redondos, aqueles tipo 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, dos principais fatos históricos da história geral. Isso mesmo, no vídeo de hoje você vai ter as efemérides da história geral e no próximo vídeo as efemérides da história do Brasil. E a primeira data importante para você que vai prestar vestibular, Enem, que vale a pena ficar ligado, é a data de 1534. O que aconteceu nessa data? O Ato de Supremacia. O Ato de Supremacia foi um ato publicado durante o reinado de Henrique VIII Tudor, na Inglaterra, e que é o grande marco da chamada Reforma Anglicana. Sim, ou seja, isso se inclui lá no contexto da Reforma Protestante. Vamos lembrar que a Reforma Protestante ela começa em 1517 com o Martinho Lutero, suas 95 teses. Aí também tem a chegada aí de João ou Jean Calvino com o calvinismo, embora francês, vai fazer muito sucesso na Suíça. E aí temos Henrique VIII, que vai se divorciar da sua ex-esposa, então, Catarina de Aragão, de origem espanhola, para casar-se com Ana Bolena. Mas além de divorciar-se de uma pessoa, divorciou-se também de uma instituição da igreja, porque a igreja não aceitava a anulação do casamento dele com Catarina. Por isso que então ele rompe com a igreja. Mas claro que não é só isso. Henrique VIII é um dos exemplos de como os reis na Europa também estavam muito interessados nas posses e no poder da igreja católica naquele momento. Então se liga, porque a partir de 1534, no Ato de Supremacia, a igreja na Inglaterra estaria submetida 100% à autoridade da coroa britânica. Ou seja, nascia o anglicanismo, a religião da Inglaterra, da coroa inglesa, confiscando terras, expulsando padres e rompendo definitivamente com a igreja romana. E olha só, a nossa outra efeméride para você é de 1774. Sabe o que aconteceu de importante nesse ano? A publicação pela Inglaterra das chamadas Leis Intoleráveis. Claro que elas não tinham esse nome, não é? Unbearable Laws, né? Não vai se chamar de uma lei de intolerável na cara. Mas ela foi uma resposta da coroa da Inglaterra à rebelião de colonos britânicos na América do Norte, as famosas 13 colônias inglesas da América do Norte, contra os domínios, contra a pressão fiscal que a coroa inglesa exercia sobre esses colonos, especialmente depois da Guerra de 7 Anos. Ou seja, é o contexto da Revolução Americana, ou seja, a independência dos Estados Unidos da América. Vamos lembrar que os colonos haviam invadido o porto de Boston, veja você, vestidos de indígenas, entraram nas embarcações inglesas e lançaram toda a carga de chá que estava nas embarcações ao mar, o chamado Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston. Então, em represária às ações dos colonos, ocorreu a publicação das Leis Intoleráveis, que fechavam o porto de Boston, o principal porto de escoamento da economia colonial, prejudicando muitos colonos. Também acabavam com o autogoverno de Massachusetts, que era um centro de autogoverno dos colonos ingleses na América do Norte, obrigava o ressarcimento pelos colonos à Inglaterra com relação ao valor do chá perdido jogado ao mar e também instalava mais tropas inglesas na região. As Leis Intoleráveis de 1774 foram tão importantes que justamente logo depois é feito o primeiro Congresso Continental, ou Congresso da Filadélfia, onde os colonos exigem o fim das intoleráveis, o que é prontamente negado pela coroa britânica. Logo depois, eles fazem então um segundo Congresso da Filadélfia e novamente uma negativa da coroa inglesa. E é aí que no dia 4 de julho de 1776, os Founding Fathers, os pais fundadores, declaram a independência dos Estados Unidos, iniciando a Revolução Americana, que terminaria com a vitória dos colônios e a independência dos Estados Unidos em 1783, com o Tratado de Paris. Beleza? A outra efeméride de história geral para esse ano vem lá de 1794. Pois olha só, neste ano de 1794 foi o ano em que terminava o chamado Governo do Terror, o terror jacobino, ou seja, a fase da Convenção Nacional lá na Revolução Francesa. Vamos lembrar que na Revolução Francesa você tinha dois grupos principais, os jacobinos, pequena burguesia revolucionária popular, formado pelos sans-culottes, trabalhadores urbanos e camponeses, pequena burguesia, ok? E também
também pelos cordeliers. Já os girondinos eram formados pela alta burguesia conservadora antipopular, né, que representava os altos interesses econômicos na França. E também tínhamos lá a planície, que é o pessoal que ficava meio que observando a situação ali no contexto da Revolução Francesa. E em 1794 ocorreu o chamado golpe do Nove Termidor, ou reação termidoriana. Foi nesse golpe, ocorrido no dia 9 do mês do Termidor. Lembra que Termidor são Termidor, Brumário, Frimário, Vendimiário, eram os nomes, né, dos meses revolucionários do novo calendário francês instituído com a Revolução Francesa. E nessa reação termidoriana, depois de um inflamado discurso do líder jacobino Maximilien Robespierre, a planície se levantou contra e declara ilegal o Partido Jacobino e prende Robespierre e outros líderes desse partido. Robespierre até tentou cometer suicídio, mas não logrou êxito. Resultado, acabou sendo salvo e depois guilhotinado. Ele e outro companheiro dele, Saint-Just. Ou seja, era o momento então em que acabava a fase mais popular e mais radical da Revolução Francesa, o chamado terror jacobino, e iniciava-se uma nova fase, agora o diretório, a chamada fase do terror branco, o terror girondino. Sim, porque cada um vai ter o seu terror ali. Guilhotina vai estar descendo no pescocinho do pessoal como se não houvesse amanhã. Ou seja, foi um momento importante, porque justamente nessa reação termidoriana, as forças da Revolução Francesa cada vez mais iam ficando claras. Vamos lembrar que depois da Convenção Nacional, que termina então com o golpe do Nove Termidor de 1794, um diretório. E logo depois do diretório, termina a Revolução Francesa, iniciava-se a Era Napoleônica. Beleza? E aí, justamente no mesmo tema, outra efeméride para vocês. Sim, 1804. Porque em 1804, Napoleão Bonaparte, então um dos 3 cônsules da República Francesa, lembrando que após o golpe do 18 de Brumário de 1799, acabou a chamada Revolução Francesa e iniciava-se a Era Napoleônica, formada por 2 fases, consulado e império. Consulado formado por 3 cônsules, Thiers, Ducos e Napoleão. Mas quem mandava mesmo era o Napoleão. E aí, tentando já então garantir todo o poder para si, é feito um plebiscito, onde os franceses deveriam escolher se queriam que a França se transformasse em um tipo de império republicano, tendo Napoleão Bonaparte como seu imperador. E assim foi feito. Em 1804, Napoleão se coroa imperador da França, naquela famosa cena em que ele teria tomado a coroa das mãos do Papa, que até então deveria coroar Napoleão, e ele se autocoroa diante de uma multidão que observava aquele fato histórico. Aí começava então o chamado Império Napoleônico, que vai durar até ali os idos de 1815, quando ele é definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo e exilado em Elba, na costa sul-atlântica de África. E nesse ano temos os 110 anos do início da Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. Vamos lembrar que essa guerra é uma guerra imperialista. Ela começa, claro, depois do assassinato de Francisco Ferdinando, e arquiduque austríaco, futuro imperador da Áustria, em Sarajevo, na Bósnia, por um militante sérvio chamado Gavrilo Princip. Porém, a guerra não teve isso como causa, esse foi o estopim. As causas da Primeira Guerra Mundial, vamos lembrar, estão aí a corrida imperialista, que lançou as nações da Europa em rota de colisão por competições em melhores áreas de África, a Ásia e a Oceania, o imperialismo. Também temos uma corrida armamentista, que é uma consequência dessa corrida imperialista, a chamada paz armada, que de paz só tem o nome. Temos também o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Pan-germanismo, a união dos povos germânicos em torno do Império Alemão. Pan-eslavismo, a união dos povos eslavos em torno da mãe Rússia e da formação da Grande Sérvia, um estado eslavo na Península Balcânica. Também temos aí o revanchismo francês, o ódio que os franceses tinham dos alemães desde a humilhante derrota francesa lá na Guerra Franco-Prussiana, contexto da unificação alemã no final do século XIX. Tudo isso então formando esse caldeirão bastante complexo e bastante tenso que acabou lançando o mundo em 4 anos de massacres, especialmente em território europeu. Vai ser uma guerra inicialmente de movimento, mas sobretudo de posição, a chamada Guerra de Trincheiras, opondo de um lado a Tríplice Aliança, mantendo ali Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, muito embora depois a Itália mude de lado e no lugar da Itália, ao lado da aliança, entre o Império Turco Otomano, e do outro lado a Entente Cordiale, ou Tríplice Entente, Rússia, Inglaterra e França, depois recebendo o apoio então da Itália e também dos Estados Unidos. Beleza? Outra efeméride que pode aparecer, embora bem pontual, sabe qual é?
a morte de Vladimir Ilyich Ulyanov. Sabe quem foi ele? Vladimir Lenin, sim, o grande nome da Revolução Russa lá de 1917. Em 1924, Lenin acaba falecendo. E o problema é que depois da morte de Lenin começa uma briga pelo poder político dentro da então já União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. E essa briga vai opor, de um lado, Joseph Stalin, um burocrata georgiano que defendia a revolução em um só país, ou seja, fazer a revolução na Rússia, estabelecer a Rússia como potência e um dia, quem sabe, aí sim exportar a revolução. E do outro lado, o criador do Exército Vermelho, o senhor Leon Trotsky, que defendia a revolução permanente, ou seja, levar o socialismo a todos os cantos do mundo sem parar um minuto que seja. No final, venceria Joseph Stalin, que iniciaria uma forma totalitária de poder chamado de stalinismo. Mas outra efeméride que poderia passar desapercebida é que em 1934 morria o então presidente alemão Paul von Hindenburg. E qual que é o problema disso? O problema é que em 1933 os nazistas de Adolf Hitler haviam conquistado a chancelaria da Alemanha, ou seja, o governo de fato. A Alemanha era uma república parlamentarista, onde você tinha o presidente, chefe de Estado, e o chanceler, como se fosse um primeiro-ministro, chefe de governo, que então estava nas mãos dos nazistas. Mas com a morte de Hindenburg em 1934, eis que o Reichstag, o parlamento alemão, aprova que Hitler funda as duas funções, ou seja, ele se torna tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. E aí ele vira Der Führer, o líder da Alemanha nazista. E justamente em 1934, então, Hitler proclama oficialmente fundado aquilo que ele nomeou como o Terceiro Reich, que nas suas palavras duraria 1000 anos, mas que é totalmente destruído ao final da Segunda Guerra Mundial em 1945. 6 de junho de 1944. Outra efeméride para você. Sim, o aniversário do famoso Dia D, a Operação Overlord. É uma curiosidade, mas sabe que na Segunda Guerra Mundial foram vários dias D, porque se devem de decisão, né? Mas o grande dia D, que todo mundo conhece, já viu em filmes, jogos de videogame, por aí vai, é a invasão de Normandia, chamada invasão da Muralha do Atlântico, que era uma das áreas mais bem defendidas pelos nazistas na então França ocupada. Hitler havia colocado casamatas, minas, tanques naquela região. E os aliados vão para um tudo ou nada e fazem uma invasão, uma operação anfíbia e aérea, invadindo as praias da Normandia na manhã de 6 de junho de 44. Foi uma das maiores operações militares da história, envolvendo tropas americanas, tropas britânicas e tropas francesas atacando os alemães de frente. Isso foi o início da libertação da França, ou seja, o momento em que os aliados começam a expulsar os nazistas do território francês, sendo que desde 43 os soviéticos já estavam expulsando os nazistas, por exemplo, do leste europeu. Ou seja, aí é quando Hitler começa a ser esmagado em duas frentes. Uma vinda do Ocidente, pelos aliados, e outra vinda do Oriente, pela então União Soviética. E em 1954, dentro de brigas políticas internas, ocorre um golpe de Estado em nossa nação vizinha, o Paraguai. Em 1954, brigas, disputas políticas dentro do principal partido paraguaio, o Partido Colorado, levam à deposição do presidente Frederico Chaves. E aí o próprio Partido Colorado lança como seu nome a presidente, que é eleito sem oposição, o general Alfredo Stroessner, que vai iniciar uma ditadura civil-militar no Paraguai. É justamente durante o governo Stroessner, inclusive, que acontece algo ali, uma ligação com o Brasil, onde é feita, por exemplo, a famosa ponte da amizade, né? A ligação, então, entre o Brasil e o Paraguai, ali por via terrestre, lá na região da Tríplice Fronteira. Foi uma ditadura onde ocorreram vários assassinatos, desaparecidos e por aí vai. E é uma daquelas tantas ditaduras que se inserem nos quadros das chamadas ditaduras latino-americanas, a ditadura do Paraguai. O Stroessner, aliás, curiosidade, morreria em 2006, não no Paraguai, mas em Brasília, aqui no Brasil. Olha, em 1974, vou te contar, hein? Em 1974, ocorreu a Revolução dos Cravos em Portugal. Veja, essa Revolução dos Cravos em Portugal veio de militares de baixa e média patente no exército português que não aceitavam mais a ditadura que vinha em Portugal desde 1933, a chamada ditadura salazarista de Oliveira Salazar, o Estado Novo português. Naquela ocasião, quem governava Portugal não era mais Salazar, que faleceu em 1970, mas era seu sucessor, Marcelo Caetano. Caetano que, aliás, morreu no Brasil, no Rio de Janeiro também, aqui acabou não morrendo na sua terra natal. Mas em
1974, então, essa revolução dos cravos põe fim à ditadura salazarista portuguesa. Por que isso é importante? Porque esse é um momento onde os portugueses estão cansados, por exemplo, das chamadas Guerras do Ultramar, que é justamente aquele conjunto de guerras em que Portugal lutou no salazarismo para não perder suas colônias em África, mas foi perdendo uma a uma. E uma dessas efemérides no mesmo ano de 1974 é a independência do Moçambique, onde o ator principal, o agente principal dessa independência foi a Frelimo, a Frente de Libertação do Moçambique, com o apoio da então União Soviética. É bom que se diga que as independências em África, durante ali o contexto de Guerra Fria, estão totalmente submetidos aos interesses das duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Não é por acaso que na bandeira do Moçambique, como você pode ver, tem inclusive um fuzil AK-47, um fuzil Kalashnikov soviético. E em 1994, ainda no continente africano, temos duas efemérides. Uma extremamente trágica, porque em 1994 ocorreu o chamado genocídio ou massacre de Ruanda. Aliás, vou deixar para você o card porque nós temos um vídeo especificamente sobre esse assunto aqui no canal e vale a pena você assistir. É um vídeo bacana, sensível, explicando a tragédia que ocorreu lá. É dali que vem o filme Hotel Ruanda e por aí vai, né? Ou seja, vai ser quando a maioria Hutu vai massacrar a minoria Tutsi, fruto daquelas disputas étnicas que foram acentuadas no território ruandês, que fica ali no Congo, durante os anos terríveis do colonialismo belga na região. E em apenas 100 dias, 800 mil pessoas vão ser brutalmente assassinadas, entre mulheres, crianças e idosos. A maior parte mortas a golpes de paus, pedras e facões. Uma tragédia anunciada onde, muito é bom que se diga, a comunidade internacional apenas assistiu, sabendo que ocorrer não tentou frear. Mas também no mesmo ano de 1994, ocorreu a eleição como primeiro presidente negro da África do Sul de Nelson Rolihlahla Mandela, ou Madiba, que ficou 27 anos preso depois da sua luta contra o regime racista do Apartheid na África do Sul. Fato histórico importantíssimo, né? É o momento em que a África do Sul se reabre ao mundo, os bloqueios que a África do Sul sofria por parte da comunidade internacional por manter o Apartheid são definitivamente derrubados e Mandela agora tem uma dificílima tarefa, né? Pacificar um país que estava mergulhado no ódio entre brancos e negros. Era a África do Sul de Nelson Mandela, começando em 94. E aí temos agora um temaço aqui, que tanto fala de história quanto pode cair em atualidades, porque envolve Rússia e Ucrânia, que nesse momento, infelizmente, estão em guerra. Agora, veja, em 2004 ocorreu a chamada Revolução Laranja, onde os partidários do então candidato de oposição, Viktor Yushchenko, cuja cor era laranja, foram às ruas de Kiev e outras cidades importantes da Ucrânia com uma faixinha, um lencinho laranja no peito, símbolo dessa oposição ao candidato em situação e então vitorioso Viktor Yanukovych, que era bastante aliado ali próximo do governo russo na ocasião. Depois de uma ampla discussão sobre quem deveria ou não assumir o cargo, eis que na recontagem de votos deu-se a vitória de fato para Viktor Yushchenko, derrubando então o outro Viktor, o Yanukovych, que tinha ali respaldo da Federação Russa. Mas eis que as coisas infelizmente não melhoraram, não pacificaram no território ucraniano. E há 10 anos atrás, em 2014, ocorreu a chamada Revolução Ucraniana. Sim, nesta revolução, o presidente agora de fato era Viktor Yanukovych, pró-Rússia, favorável a uma aproximação maior com o governo de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev e outros atores da política da Federação Russa. Por outro lado, membros de oposição na Ucrânia preferiam uma aproximação do país, por exemplo, com a União Europeia e depois, claro, com a OTAN. Isso, claro, irritava muito os interesses de Moscou na região. Mas o fato é que a Revolução Ucraniana tornou-se bastante violenta, morrendo uma dezena de pessoas, inclusive nos confrontos com a polícia do país, e levando inclusive ao impeachment de Viktor Yanukovych. Nessa revolução também emergiu com mais força alguns grupos de extrema-direita, alguns ligados ao movimento neofascista e neonazista europeus, como Bratistvo, o Pravi Sector e outros grupos ali na região. Mas o fato é que ali ocorreu um novo movimento bastante sério, porque nessa ocasião
ocasião, o parlamento russo, a Duma, autorizou que Vladimir Putin, líder da Federação Russa, anexasse a Península da Crimeia, território que a própria Rússia, lá no governo de Nikita Khrushchev, nos anos 50, havia cedido aos ucranianos que até então eram membros da então União Soviética lá naquela década. Porém, agora a Rússia tomava a Crimeia para si. Para a Rússia, a Crimeia é território russo. Agora, para a maior parte da comunidade internacional, reconhece o território crimeano ainda como território ucraniano. E vejam, as tensões infelizmente não diminuíram, tanto que cá estamos com uma nova guerra naquela região do mundo. Mas e aí? Curtiu o vídeo? Espero que sim. Claro, foram passadas rápidas para você relembrar alguns assuntos e saber que esses assuntos valem a pena estar no seu radar aí para os vestibulares desse ano. Os vestibulares gostam muitas vezes aí de trazer essas efemérides, esses aniversários históricos redondos. Espero que tenha te ajudado. Essa é a ideia do canal. E no mais, já te deixo o convite. Lembra que logo logo vem as efemérides de 2024 de História do Brasil. No mais, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!